Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor, santo somente é o Senhor, santo somente é o Senhor. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje: o Deus do estágio impossível. Olá, meu nome é Xiomara Leone, eu tenho 23 anos e sou do Peru. Em 2021, onde tudo começou, ainda estávamos no meio da pandemia, quase no fim, eu acho, mas ainda tínhamos muitas coisas restritas, algumas empresas e lojas ainda estavam fechadas. Foi muito difícil porque era meu último ano na universidade. No último ano, fazemos estágios onde precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos na teoria nos 4 anos anteriores. Foi muito difícil porque eu morava em Puerto Maldonado, que é uma cidade do Peru, onde não havia muitas empresas industriais grandes, empresas comerciais grandes ou conhecidas, porque tudo está situado na capital. Mas naquele momento comecei a pensar, quem está tomando o controle da minha vida sou eu, e não estou consultando a Deus sobre o que Ele quer para mim. Ajoelhei-me na minha cama e comecei a orar. Foi a oração mais longa que já fiz na vida. Eu disse: Deus, eu preciso que Tu tomes o controle da minha vida, eu quero dar os passos que Tu me indicas, eu quero chegar ao lugar onde Tu me digas. A oração durou uns 20 minutos, meia hora, acho. Quando terminei a oração, senti-me tão feliz, minha fé naquele momento era tão grande, de verdade, porque senti como se aquela carga do estágio, faltando apenas 2 semanas para começar, tivesse sido tirada de mim. A diretora da minha faculdade comentou que havia 3 oportunidades de estágio no Brasil. Eu não tinha meu documento de identidade porque eu havia perdido, não tinha passaporte, antecedentes criminais ou outros documentos necessários para conseguir residência aqui no Brasil. E para você gerenciar todos esses documentos, você precisa de um documento de identidade. Bem, se Deus está abrindo esta porta, Ele também abrirá o resto. Então confiei novamente nele e foi assim que tudo começou. Faltando 3 dias para o voo, consegui 100% do documento de identidade. Como minha mãe estava voltando para Cusco, eu disse: Mãe, pode pegar meu documento e me mandar por voo? E ela disse: Sim, posso. Como o formato do documento de identidade mudou e era eletrônico, precisava de uma assinatura eletrônica para retirá-lo e agora tinha que ser o titular, ou seja, eu. Ela não conseguiu, mas poderia solicitar um duplicado, mas lá em Lima, onde eu estava. E ela disse que o duplicado poderia sair em 2 dias. Eu estava no carro naquele momento e perguntei ao motorista: onde fica a instituição onde se faz o trâmite do documento de identidade, que é a RENIEC? E ele disse: bem aqui. Então eu desci naquele instante e fui. E havia uma fila enorme, enorme, enorme. Mas o que fiz foi consultar o senhor da segurança que sempre está na porta.
Perguntei se poderiam fazer trâmites de duplicados e em quanto tempo sairia. Ele disse que levaria 10 dias para sair o duplicado. Eu disse, 10 dias? Há muita demanda nesta temporada. Então pensei que tinha perdido o voo, pensando em muitas coisas como vou dizer à minha mãe? Amanhã começam os estágios, onde vou fazer? Vou perder um ano de universidade por não fazer os estágios. Não vou me graduar. Quando eu estava atravessando a rua, o senhor da segurança me chamou e disse que eu poderia consultar lá dentro, mas teria que ficar na fila. A senhora que estava primeiro na fila me deu seu lugar. Entrei e quando entrei, sentei e o atendente me entregou um papel para colocar meu nome e assinar. Ele me entregou o papel direto e eu quis falar, dizendo que só tinha ido consultar, mas ele não quis me ouvir, disse apenas para esperar um momento e foi embora. Voltou e me entregou o documento. Isso é tudo, ele disse. Eu fiquei surpresa, ele realmente me entregou o documento de identidade. Eu não podia acreditar, olhava a foto várias vezes, de frente, de trás, me perguntando se realmente era eu e se o documento era válido. Não conseguia entender, e isso foi um dia antes do voo. Tudo correu bem, graças a Deus. Trabalhei 3 meses como estagiária aqui na ARM, e em março de 2022 voltei oficialmente ao Brasil, já com o documento processado. As promessas de Deus sempre se cumprem, e quando temos fé e confiança, não temos mais medos, inseguranças, ansiedades ou preocupações como eu tinha no início. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Recursos e talentos na tua obra
dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Vamos nossa fonte para o nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, aqui estão, ó Pai amado, depositados nessa salva nossos recursos, Senhor, para unicamente um propósito, o crescimento da Tua obra. Abençoe, Senhor, todo dizimista, todo ofertante. Abençoe também aqueles, ó Pai, que no momento não puderam, para que muito em breve possam. É que eu te provo, já te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Novamente, para ficar mais bonito. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Olha, eu tenho uma história maravilhosa hoje para contar para vocês. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Aquele coleguinha que está conversando com você, você faz assim, ó, para ele, ó. Shhh. Vamos ouvir agora a historinha, ok? Olha, crianças, preste bastante atenção, tá? Olha, quem aqui parece com o papai ou a mamãe? Levanta a mão. Peraí. Eu pareço com o papai. Sério? Eu pareço com a minha mãe. E você? Eu pareço com meu pai. Seu pai? Eu pareço com a mamãe. Com a mamãe, e você? Quase todas as pessoas falam que eu sou a cópia do meu pai. Muito bem. E você? Parece com a mamãe ou com o papai? É, parece com a mamãe e com o papai. Muito bem. Olha, então assim, levante a mão, certo? Vocês disseram assim, que se parece com a mamãe, levanta a mão. Quem se parece com o papai, levanta a mão. Muito bem. Você sabia que somos parecidos com os nossos pais, não só na aparência, de tanto que convivemos, nós ficamos parecidos com o jeito de andar, com o jeito de falar, com o jeito de comer e até com o jeito de sorrir. Já ouviram a frase, tal pai, tal filho? Eu já ouvi. Pois bem, Jesus tinha muitas pessoas que iam aonde ele fosse. Mas para uma missão especial, Jesus tinha 12 discípulos que sempre o acompanhavam para aprender os seus ensinos e posteriormente repassar o que havia aprendido, ensinando aos outros como Jesus fazia, curando, amando e corrigindo e pregando. Havia entre os 12 discípulos um que se chamava Pedro. Olha aí, um dia Jesus disse para Pedro, olha, presta bem atenção. Pedro, você vai me negar. Hoje, 3 vezes antes que o galo cante. Pedro respondeu, Senhor, jamais eu te negaria. Pedro, ele era bastante inteligente. Só que Pedro, ele era bastante orgulhoso também. Então ele disse, jamais eu vou negar Jesus. Jamais. E assim seguiu.
Naquele mesmo dia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, onde ele passou por grande agonia, antes de sua prisão e morte. Quando eu estava lá, vieram alguns homens e soldados e prenderam, olha, preste atenção, e prenderam Jesus, levando-o para ser julgado pelos sacerdotes. E Pedro seguiu de longe, ó. Olha para cá. Quando Pedro viu Jesus sendo levado lá para ser crucificado, Pedro se escondeu. Pedro ficou todo assim, ó, se escondendo. Oxi, e Pedro não andava com Jesus? E por que agora ele estava se escondendo, né? Então, lá chegando as pessoas começaram a olhar para Pedro e notaram que ele se vestia igual a Jesus, comia igual a Jesus, andava como Jesus. Logo perceberam que Pedro era um dos discípulos de Jesus. Então perguntaram a Pedro: você é um deles? Pedro respondeu o quê? Não, né? Pedro disse não, ele negou. Aí chegou mais uma segunda pessoa. Você andava com Jesus, você é um deles. E o que Pedro respondeu? Não. Olha, ele negou 2 vezes, não é isso? A terceira vez, ele foi perguntar. E pela terceira vez perguntaram: com certeza você é um deles, não é? E Pedro respondeu: não, eu não sou. Não sou. Mas o que aconteceu quando o Pedro negou? O que veio na mente dele? Como Jesus havia dito. Então, o galo cantou. Vocês estão ouvindo? Mais alto um pouquinho. Mais alto um pouquinho. Olha, o galo cantou. Esse galo tá estranho. Olha aí. Ele lembrou ou não lembrou o que Jesus tinha dito para ele? Lembrou. Jesus é tão sábio e tão misericordioso que Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que ele ia o negar. Mas Jesus o quê? O perdoou. E naquele momento que Pedro, ele se sentiu vergonhado porque tinha negado Jesus. Então ele imediatamente se arrependeu. E naquele momento também, ele pensou o quê? Eu sou um verdadeiro cristão. Então, por onde eu passar, eu tenho que mostrar o quê? Que eu sirvo a Cristo. Então, que você e eu, onde estivermos, na nossa escola, na faculdade, possamos ser espelho de Jesus. Olha aqui esse lindo espelho. Que o teu reflexo e o meu possa refletir o de Cristo. Amém? Vamos orar? Quem quer fazer a oração? Vamos orar. Querido Jesus, me ajuda a ser verdadeiro, adorador e o cristão de verdade, por onde eu passar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, podem sentar do lado do papai e da mamãe. Juntos poder escutar.
sábado a todos aqueles que chegaram na casa do Senhor. Eu peço a atenção de toda a igreja para a leitura da ata. Reunião regular da Igreja Jardim Panorama e teremos a votação de tesouraria associado a aprovar. Propôs-se aceitar a recomendação da Igreja Diretiva no voto 2025-055 e aprovar a nomeação de Regivânio Raimundo da Silva como tesoureiro associado. Há um apoio. Ok, havendo um apoio. Quantos são a favor? Levante sua mão. Os membros batizados da igreja. Votado. Secretaria aprovar. Propõe-se aceitar a recomendação da Comissão Diretiva da Igreja e aprovar a nomeação de Cíntia Cibele de Melo Souza Silva para o cargo de secretária. Eu pergunto à igreja, há ao menos um apoio? Havendo apoio, pode ser levado a voto. Quantos são a favor, membros batizados dessa igreja? Votado. Que Deus abençoe. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus e sua cruz. Esse sábado de Deus. Estamos no momento família, onde nós corriqueiramente oramos pelos membros de nossa família durante a semana. Mais uma vez nós vamos sortear e ver qual vai ser a nossa família, a família da nossa igreja, que será privilegiado pelas nossas orações durante essa semana. Temos um casal aqui que é meio estranho aqui na nossa igreja e eu gostaria que ele viesse aqui na frente para a gente conhecer Milena e Glaucenberg. Acho que vocês já viram alguma vez eles. Eles iniciaram aqui essa proposta, essa ideia, e hoje estão sendo ali sorteados para que essa semana nós oremos por eles. Aí depois de esperar muito tempo aí, foi sorteado, tá vendo? Você fez direitinho como a gente combinou ali atrás. Pronto, já estava tudo planejado. Vamos fazer aqui uma oração por eles. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por essa família maravilhosa, essa família linda. Nós sabemos que as Tuas bênçãos sempre têm recaído sobre eles e durante essas semanas continuaremos orando e agora pedimos bênçãos dobradas, triplicadas e quadriplicadas. Nos abençoa, abençoa todo o nosso lar, toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus e o Espírito Santo permaneçam em nossos corações, amém? Chegou um momento muito especial, é um momento de adoração ao Senhor. Quer dizer, todo momento é um momento de adoração, mas esse é aquele momento que você vai ter a oportunidade de expressar a sua gratidão ao Senhor através de louvor, a sua adoração ao Senhor através de louvor. E esse hino que nós iremos cantar tem como tema, com os pés na terra e os olhos no céu. É essa o nosso objetivo, o nosso foco. Deveremos estar sempre
com os olhos no céu, porque esse é o meu e o seu objetivo nessa terra, amém? Louve nesse momento, que sua boca seja unicamente para adorar o Senhor. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Diga assim, ó. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Quero ouvir a igreja, Alex. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Só a igreja, eu quero ouvir a igreja. Eu vou. Baixa o som. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo Aonde? até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Quantos têm essa promessa em seu coração? Diga amém. Amém, glória a Deus. Um dia, houve um Éden. O Senhor criou o Éden. E Ele colocou um casal que, por desobediência, foi expulso daquele Éden. Mas o Senhor promete a mim e a você reconstruir esse Éden, para que um dia possamos estar lá, juntos, adorando ao Senhor. Então, vamos cantar mais um louvor. Mensageiro. Esse hino é muito perfeito. Ele fala fortemente ao meu coração. Eu tenho certeza que irá falar ao seu. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Abra o seu coração nesse momento para o Senhor. Tem momentos que a gente está assim mesmo, mas o Senhor diz assim, ó. Já posso ver o sol brilhar, o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar, sem hesitar, e
assim, Maranata, vocês dizem o quê? Amém, nós o veremos. Com esse pensamento, vamos nos colocar em pé e cantarmos esse hino, Maranata. É um hino que aquece o nosso coração com a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que pode vidas transformar. É nosso privilégio servir cumprindo a missão, levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. E assim, ó. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Temei a Deus e dai a honra, a glória e o louvor, pois é chegada a hora do seu juízo de amor. É nosso privilégio a todo mundo anunciar as novas do Evangelho, que Jesus Cristo vai voltar. Muito em breve vai voltar. Agora vem comigo, diga assim, ó. Quero ouvir. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Trabalhando em união, anunciando a salvação, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, na promessa o cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Trabalhando em união, anunciando a salvação, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, na promessa o cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Tua luz irá brilhar. Então diz assim, igreja. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Se você crê, diga. Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Muito em breve Jesus voltará. Muito em breve Jesus voltará. Glória a Deus. E a igreja diz? Amém. Na medida do possível, nos colocar de joelho e orar ao nosso Deus. E logo após a oração, permanecemos de joelho. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, aqui está, Deus e Pai, parte do teu povo, que veio a este lugar, Senhor, com o único propósito, te adorar, Senhor, e engrandecer o teu nome. Amém. Abençoe, Pai amado, de uma forma especial, Senhor, cada família que aqui está. Abençoe aqueles, Senhor, que por motivo de doença
ou qualquer outro motivo não puder estar aqui presente hoje. Abençoe de uma forma especial também, ó Pai amado, a família do Júnior, o nosso irmão Otávio. Em nome de Jesus eu te imploro. O Senhor sabe as necessidades, sabe os anseios, os medos e a necessidade de cada família, de cada pessoa que aqui está, ó Pai. Mas que a cada dia possamos ter em nossa mente e em nosso coração a certeza que o Senhor é a solução para tudo. Fique conosco durante toda essa programação que se segue. É que eu te imploro, já te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Ainda de joelhos. Vem, Espírito Santo. Azul. Feliz sábado. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na Igreja do Panorama. Amo esse pessoal daqui, é muito bom estar com vocês. E o louvor que eu vou cantar, ele fala o seguinte, um pedacinho aqui do que ele fala. Quando o choro durar várias noites e parecer que o seu problema não tem fim, olhe para Cristo. E aqui eu vou além. Quando os olhares das pessoas para você for mais pesado do que as palavras, não tem problema. Que possamos olhar para Cristo, que aí sim iremos sorrir. É o que esse louvor vai falar. Amém? Pode aumentar um pouquinho. Quando tudo está escuro e a esperança se vai, quando todos os pesados e nos fazem perder a fé, quando a jornada é longa e as feridas trazem a dor, só no eterno é possível voltar a sorrir. Nos braços da graça do Pai é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Pra alma cansada, descanse nas mãos de Deus. Ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. Amém. Que possamos olhar para Cristo para voltarmos a ser felizes. Baixa um pouco o playback. Se o choro está durando várias noites, se a provação parece nunca ter um final, se olhares são mais duros que palavras, saiba que com Deus você pode voltar a sorrir.
nos braços da graça do Pai é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Pra alma cansada, descanse nas mãos de Deus. Ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. Não há dor, não há tristeza, não há nada impossível para esse Deus. Se você respira, louve e encontre forças pra voar nos braços da graça do Pai é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Pra alma cansada, descanse nas mãos de Deus. Ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. Que possamos ouvir a voz de Deus para voltarmos a ser felizes. Amém? Teremos o privilégio de começar essa semana jovem de oração com a nossa irmã Samara Cristina. Vem para cá, Samara. Para os que não conhecem, Samara Cristina, ela é natural da cidade de Bezerros, não é isso? Foi estudante da nossa escola de profetas, lá em Sairé. E apenas há 14 anos está como missionária. Então já deve ter dado algum estudo bíblico, né? Bastante. Tem muito a nos ensinar, tá? Atualmente ela está lá no Xique-Xique como missionária, né? E está aqui com seu filhinho, Pedro. Fica aí em pé, Pedro, para o pessoal te conhecer. Levanta a mão. Aí, o Pedro. Pedro vai louvar hoje com a gente também, né? Eu estou sabendo. E Pedro tem 10 anos e está conosco aqui. Iniciando essa semana de oração. Samara, que Deus te use. Traga uma mensagem individual para cada coração. Amém. Muito obrigada. Feliz sábado, povo de Deus. Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Enquanto eu cantava ali embaixo junto com vocês, o meu coração era envolvido pelo senso da missão que o Senhor Jesus nos confiou. A missão é a minha vida. Hoje eu entendo que Deus me trouxe a este mundo para pregar o Evangelho. Enquanto eu prego o Evangelho, Ele me deu o privilégio de casar, de ser mãe. E eu louvo a Deus porque a cada lugar onde Ele nos leva, mesmo sendo pequeninos, falhos, pecadores, cheios de limitações, Ele condescende em nos tornar participantes de sua obra, e eu dou graças a Deus por ser participante na pregação do Evangelho. Nós estamos hoje iniciando a Semana do Reencontro, não é? Uma semana que acontece todos os anos, encabeçada pelo Ministério Jovem de cada igreja.
O título dessa semana é Recomeçar. A palavra recomeçar, ela começa com duas letrinhas, letra R e letra E, que são denominadas no português como um prefixo. É um prefixo de origem latina, que quando adicionado a um substantivo ou até mesmo a um verbo, muda um pouquinho o sentido da palavra. A palavra recomeçar significa começar de novo. E nós sempre precisamos recomeçar, não é? Todos nós, ao longo da nossa vida, precisamos fazer muitos recomeços. E louvado seja Deus, porque Ele nos concede essa oportunidade, né? Estamos, durante essa semana, tendo a oportunidade de recomeçar. Deus, Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, de bondade. E que bom que nós estamos aqui para mais uma série de recomeços. Você deseja recomeçar? Você precisa recomeçar? Então você está no lugar certo. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João. Nós vamos ler juntos uma passagem que se encontra no capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. João é o quarto evangelho do Novo Testamento, fica logo após o evangelho de Lucas e antes do livro histórico de Atos. É um livro cheio de lições preciosas para mim e para a sua vida. Podemos ler? Antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, curvar o seu coração para pedirmos juntos que o Senhor Deus, Ele nos ouça e fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço a Ti, Pai Celestial, porque nós temos o privilégio de receber, Senhor Deus, a Tua divina presença em nosso meio a cada sábado, neste recinto que é sagrado, que foi separado para o serviço santo do Senhor. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelo privilégio, acompanhado também de uma grande responsabilidade que o Senhor me confere, meu Deus, de ser porta-voz para o Senhor nesta manhã. Eu prego, Senhor Deus, nesse momento, desconfiando completamente de mim e confiando inteiramente nos méritos de Jesus. Eu sei, Senhor Deus, que em mim mesma não há nada de bom que possa ser repartido com os meus irmãos. Mas a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, como uma espada afiada, Senhor Deus, ao penetrar o nosso coração, pode nos ajudar a discernir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo se mova livremente neste local. Que fale, Senhor Deus, aos ouvidos de cada um de maneira individual, de uma maneira que ao passarmos por aquela porta, possamos ter a certeza, Senhor Deus, de que nos encontramos com o Deus do universo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, derriba nesse momento pelo sangue de Jesus qualquer pecado que esteja nos separando do Senhor, para que nada, meu Deus, nos impeça de ouvir a Tua voz agora. Que Teus anjos nos auxiliem, Senhor Deus, expulsando qualquer Obrigada. Então, vamos ler juntos. João, capítulo 21, a partir do verso 15, diz o seguinte: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Verso 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Esse diálogo é um diálogo bem conhecido. É algo que aconteceu um pouco depois da ressurreição de Jesus. Pedro, durante os momentos em que Cristo estava sendo preso, condenado e crucificado, o que é que Pedro fez? Pedro negou a Cristo e, assim como os outros discípulos, fugiu. Algumas coisas aqui já tinham acontecido. Jesus, depois de sua ressurreição, já tinha aparecido para Maria Madalena. Ele já tinha aparecido para alguns discípulos que estavam trancados no cenáculo. E também ele tinha aparecido para Tomé. Lembra daquela situação em que Jesus disse: olhe, toque as minhas feridas e veja que sou eu mesmo que estou aqui. Então essas situações elas já tinham acontecido. Até que num dado momento, 7 discípulos foram para o mar de Tiberíades. E ali, naquele momento, conversando, refletindo sobre os últimos acontecimentos, Pedro, que tinha muita finalidade, muita afinidade com a pesca, ele disse assim: eu vou pescar. E aí outros discípulos disseram: eu vou também. Passaram a noite toda tentando pescar, só que eles não conseguiram pegar nenhum peixe. De manhãzinha cedo, quando o dia estava começando, eles viram alguém na beira da praia. E este alguém olhou para eles e perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? O que é que eles disseram? Não. Nós passamos a noite toda tentando pescar, mas não pegamos nada. E aí, Jesus Cristo deu para eles uma ordem: olha, joga a rede à direita. E aí, naquele momento, João, que havia tido muitas experiências com Jesus, lembrou de quem era o seu mestre, da sua capacidade para realizar milagres. E aí ele olhou para Pedro e aí disse assim: é o Senhor. Aquela rede, ela ficou cheia. O relato bíblico diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Só que quando Pedro percebeu que era Jesus, ele vestiu a sua túnica, pulou dentro da água e foi se encontrar com Jesus. Porque, afinal de contas, ele era o sanguíneo do grupo, né? Não dava tempo dele segurar a euforia e chegar lá. Eram só 90 metros. Mas ele disse: não, eu quero chegar logo perto de Jesus. Se vestiu com a sua túnica e foi nadando. E os outros vieram, né? Remando até chegarem a Cristo. Perceberam um detalhe interessante. Eles estavam trazendo os peixes. Mas aquele homem que estava ali na beira da praia, que tinha dado uma ordem para eles lançarem as redes, ele já tinha peixe pronto.
peixe assado sobre brasas, peixe e pão. E o que é que Jesus começou a fazer agora? Ele começou a os servir. Todo mundo queria fazer algum tipo de pergunta, mas o livro Desejado de Todas as Nações diz que a refeição foi silenciosa, irmão Clodoaldo. Ninguém teve coragem de fazer uma pergunta que fosse, porque, afinal de contas, era o mestre deles que tinha morrido, que tinham ressuscitado. Era uma cena solene, era um momento muito especial. Depois que terminaram a refeição, Jesus olha diretamente para Pedro e faz a pergunta que mudou todo o rumo da sua vida e da sua missão. Pedro, você me ama? Você me ama mais do que estes? E aí Pedro disse o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta agora uma segunda vez. E ele afirmativamente responde. Na terceira vez ele já ficou assim meio acabrunhado, desconfiado. E ele disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus Cristo então agora, ele dá uma missão para Pedro. Queridos, essa história aqui, ela fala sobre recomeços. Ela fala sobre algo que precisou acontecer na vida de Pedro, que garantiria o sucesso na sua missão. Ele estava triste, ele estava envergonhado por conta do que ele havia feito durante as cenas da prisão de Cristo. E o Senhor Jesus, de maneira muito amorosa, paciente, misericordiosa, depois daquela refeição, tem uma conversa direta com o seu discípulo Pedro. Vejam só, recomeçar na missão começa com um amor restaurado. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Jesus disse assim: Pedro, você está arrependido de ter me negado? Foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou assim para Pedro: Pedro, você quer tentar de novo? Foi isso que Jesus perguntou? Não. O que é que então que ele perguntou? Pedro, você me ama? Você tem certeza do que vai dentro do seu coração em relação a mim? Irmãos, Jesus Cristo, ele foi mais fundo. Ele foi na base do discipulado, que é o amor. Antes de nós recomeçarmos as coisas que são relacionadas à nossa vida espiritual, a gente precisa entender o que é que vai no nosso coração. O que trouxe você à igreja? O que foi que fez com que você decidisse ser batizado? Pense aí, 10 segundinhos. O que levou você a ser batizado nessa igreja? Qual foi a sua motivação? O que fez com que você de fato chegasse à decisão do batismo? Foi amor por Jesus? Foi amizade com pessoas aqui da igreja? Foi um apelo mais persistente? Queridos irmãos, antes de nós fazermos qualquer outra coisa para Deus, a gente precisa ter um sentimento por Ele. Porque se nós não amarmos a Cristo com todo o nosso coração, quando as dificuldades vierem, sabe o que vai acontecer? A gente vai embora. A gente deixa Jesus. A gente se afasta. Por que que muitas pessoas todos os anos são batizadas e ao mesmo tempo tantas deixam a igreja, abandonam a fé? Por que, queridos? Certa vez, eu estava dando um estudo bíblico para uma moça e aí ela disse que queria ser batizada, que estava decidindo entregar a vida dela para Jesus. Nós preenchemos a ficha, conversamos com a mãe dela, fizemos tudo aquilo que era necessário, só que depois ela desistiu. E quando eu fui conversar com ela, irmão Fábio, ela disse assim: eu não quero parar de usar brincos. Eu gosto de música sertaneja. Como que eu vou ficar sem a música da Ana Castela?
E aí, quando a gente pensa, quando a gente olha para a cruz e vê o que Jesus Cristo fez por nós, o que é um brinco, queridos, diante da cruz do Calvário? O que é uma música sertaneja que nos afasta do Senhor e ainda nos leva a idolatrar um ser humano? As coisas que nos tiram da presença do Senhor são pequenininhas demais, comparadas com o que Jesus Cristo fez. Mas elas nos levam a muitas vezes, Naudiane, a negar a Cristo, a fingir que nós não pertencemos a Ele. E a gente precisa entender o que é que vai no meu coração. É amor por Jesus, porque se for amor por Jesus, não tem nada, não tem ninguém que me tire dentro desse local. Porque esse local, ele é sagrado, é o local de você se encontrar com o teu Deus. Queridos, nós precisamos entender onde está o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, ó, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde é que nós temos investido mais? Tempo, recursos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso mostra quem é o Senhor da nossa vida. Isso mostra quem é aquele a quem nós mais amamos. Vejam, recomeçar na missão também significa voltar a cuidar de pessoas. Recomeçar na missão também significa voltar a cuidar de pessoas. Quando Jesus Cristo perguntou por 3 vezes para Pedro se ele o amava, em seguida ele falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeirinhos. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa manhã que já esteve sentado nesses bancos ministrando a lição da escola sabatina. Os alunos da sua classe da escola sabatina eram as ovelhas que Jesus Cristo te confiou. Talvez eu esteja falando com alguém que saiu da igreja, que se afastou de Jesus e que não guia mais a sua família para junto de Cristo. Que não faz mais o culto familiar. Que não se assenta em família para estudar a Bíblia, os livros dos escritos proféticos, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os livros de Ellen White são a palavra de Deus. Não é assim, diz Ellen White, não é a serva do Senhor, é o Senhor desta serva. Você precisa ler os livros do Espírito de Profecia na sua casa. Porque eles também são palavra de Deus. E eles têm mensagens poderosas para mim e para a sua vida. Você, ao ter restaurado esse amor por Jesus, você precisa entender, eu volto, mas eu volto com uma missão. Eu tenho um rebanho para pastorear. Eu tenho pessoas que o Senhor Jesus Cristo, Ele confiou a mim. Na escola sabatina, no pequeno grupo, dentro da minha casa, no local onde eu trabalho. Existem pessoas que Deus deseja levar ao céu através da tua influência. Irmãos, vejam. Eu passei pela escola de profetas no ano de 2011. Depois disso, o Senhor Deus, Ele me levou, pela sua infinita misericórdia, para pregar o Evangelho no Acre, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Ceará e em várias cidades do Pernambuco. É porque existe algo de bom em mim? Não é, irmãos. Porque eu sou miseravelmente pecadora, eu dependo completamente da graça de Jesus. Mas é porque tem pessoas de lá do Amazonas que Ele queria usar a minha influência para alcançar. Tem pessoas de lá do Rio de Janeiro que Ele olhou e disse assim: Samara, é você, é a sua boca que eu quero usar para alcançar essas pessoas. E para você que está olhando para mim nessa manhã, Deus tem um campo de influência que Ele quer usar você para alcançar. Você acredita nisso? Deus tem uma missão para você. Assim como Ele disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Ele também está falando para você: meu filho querido, volta. Tem uma missão que eu quero realizar através da sua vida. Queridos irmãos, não percamos tempo. O tempo está acabando. Vejam,
A palavra do Senhor também nos mostra que recomeçar na missão pode envolver sacrifício. Jesus Cristo falou de forma bem clara para Pedro e disse: meu filho, a sua vida vai terminar da seguinte maneira. E ali retratou para Pedro como que ia se encerrar a história dele nesse mundo. Mas haveria uma glória futura para a vida de Pedro. Recomeçar não é um caminho de facilidades. Envolve renúncia. O que tirou você da igreja? O que afastou você de Jesus? Foi algum hábito que estava profundamente arraigado? Você vai precisar lutar na presença de Deus para dizer: Senhor, eu decido renunciar a isso aqui, porque ou é isto ou é o céu, ou é isto ou é a tua presença, ou é isto ou é o Senhor. Recomeçar, queridos, envolve entrega e às vezes também envolve sofrimento. Pedro foi açoitado, ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi perseguido, mas foi um dos baluartes da igreja de Deus na história dessa terra. Por que é que Deus não escolheu deixar Pedro para pregar em 2025? Deixou Joelson, deixou Joelma, deixou Clodoaldo. Por que, queridos, que na geração mais fraca ele não deixou os 12 apóstolos e deixou a mim e a você? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, olha: é na nossa fraqueza que o poder de Deus, que a graça dele superabunda. A gente pensa que quando Jesus Cristo voltar, a gente vai correr para os discípulos e perguntar como foi pregar o evangelho naquela época, fundar a igreja. É o contrário, queridos. O apóstolo Paulo vai correr para o irmão Aldeni e vai dizer: e aí, Aldeni, como foi pregar o evangelho no último momento da história? Queridos, isso é muito glorioso. E isso é o que está reservado para mim e para você. Volte em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte, renuncie o que for preciso, entregue o que for preciso, sofra o que for preciso, porque eu garanto para você, é a única coisa que vale a pena. Não existe outra coisa que valha mais a pena neste mundo do que se envolver na obra de Deus. Sabe por quê? Digamos que eu esteja aqui falando com engenheiros, com advogados, com professores, professoras. Existem muitos campos de atuação nesse mundo. Mas desse seu trabalho, você só vai levar algo para a eternidade se enquanto você trabalha, você prega o evangelho. Sabia? Deus não vai levar cargos, Deus não vai levar prédios, Deus não vai levar instituições, Deus vai levar pessoas. E se nós nos envolvermos na missão, nós seremos participantes disso, irmão Fernando. É isso que Deus deseja fazer com a mim e com a sua vida. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Recomeçar, queridos, exige foco no chamado pessoal. Jesus Cristo, ele olhou para Pedro e falou de que maneira que Pedro ia morrer. Pedro olhou para João e disse assim: esse aqui, Senhor, como é que vai ser o fim dele? Me conta aí, me dê um spoiler. O que é que Jesus Cristo falou? Se eu quero que ele permaneça até o fim, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Irmãos, vejam só. Algumas pessoas, elas desanimam da fé e elas dizem que o motivo delas terem saído da igreja foi o fato delas não terem sido visitadas, não terem sido acolhidas, não terem sido amparadas. Não, porque o pastor não me visita. Porque o ancião, ele sabe que eu estou doente e não veio aqui fazer uma oração comigo. Porque isso e porque aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A missão, ela envolve um chamado que é pessoal. Jesus olha para mim e para você e diz assim: olha, quanto a você, siga-me. Não é para a gente seguir pastores, não é para a gente seguir o ancianato, não é para a gente seguir Manu, não é para a gente seguir Taína, não é para a gente seguir
a líder do Ministério Infantil, é para a gente seguir Jesus. Sabe por quê? Seres humanos pecam. Seres humanos erram o tempo todo, queridos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, como o irmão Aldeni falou aqui, trabalho como missionária há 14 anos. Muitas vezes eu já fui ferida. Muitas. Já bateram de frente, já falaram coisas muito duras no meu ouvido. E eu precisei chorar na presença de Jesus, de joelhos, e dizer: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa e continuar amando ela, porque o que eu sinto agora é ódio. Estou falando isso para vocês de maneira muito sincera. Mas nas vezes que eu me ajoelhei e pedi a Deus para fazer esse milagre na minha vida, sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Minha filha querida, você também erra. Você também fere. Você também magoa. A sua língua também é ferina às vezes. Queridos, quem nunca magoou, que atire a primeira pedra. Quem que nunca foi descuidado com o irmão, desatencioso com a necessidade do outro, que atire a primeira pedra. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabia que pastor, missionário, líder de ministério, de cargo na igreja também precisa ser visitado? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês hoje. Em 14 anos de ministério, sabe quantas vezes algum membro da igreja foi na minha casa dizer assim: irmã Samara, hoje eu vim aqui orar com a senhora, ler um verso da Bíblia para lhe fortalecer? 14 anos. Sabe quantas pessoas foram? 2. Em 14 anos. Quantas visitas eu precisei fazer? Queridos, o ministério pastoral é duro. Você sabia que pastor também chora? Que pastor também sofre? Em nome do Filho de Deus, não fica olhando para os defeitos do pastor, não. Sabe por quê? O livro Atos dos Apóstolos diz, irmão Aldeni, que quando a gente contempla o defeito do outro, aquele defeito se desenvolve em nós. Eu vou perder tempo olhando para o defeito do irmão, para quê? Para me tornar parecido com ele? Eu tenho que olhar para Cristo. Se você saiu por causa de pessoas, limpa a lente e diz assim: agora eu vou voltar pelo motivo certo e eu não saio mais de lá em nome de Jesus. Foco no chamado pessoal. É você e Jesus. A gente decepciona mesmo. Eu peço perdão para você como representante dessa igreja. Perdão. Perdoe a igreja. Tenha misericórdia. Pense, é um bando de ser humano. A doutrina é perfeita, a doutrina é pura, mas o corpo de membros está doente. A palavra inspirada diz: a igreja de Deus, fraca e defeituosa como possa parecer, é o único objeto na terra ao qual o Senhor Deus confere o seu supremo cuidado. Nós somos defeituosos mesmo, irmãos. Mas não é só a gente não, todo mundo é. Todos nós que estamos aqui, desde o Telzinho que está ali no colo da mamãe, até o de mais idade, todos nós fomos afetados pela doença chamada pecado. Mas a gente está aqui, ó, com o coração aberto, joelho no chão, clamando a Deus: volta, irmão. Volta, irmã. A gente está com saudade de você. Você quer ir para onde se não for para o céu? Jesus está voltando, venha logo que o tempo está acabando. Irmãos, eu encerro a mensagem dessa manhã dizendo o seguinte para você. Ao romper daquele dia, quando os discípulos olharam, eles viram Jesus na praia. Você que se afastou de Jesus, você esteve andando na escuridão desse mundo. Você foi atrás de satisfação. Você foi atrás de um suprimento que pareceu não encontrar na igreja. Só que Jesus Cristo, Ele está perguntando para você nessa manhã: você encontrou comida? Você encontrou algo que realmente fizesse sentido? Que realmente fosse bom? Não encontra não, queridos, que no mundo não tem nada que preste não. Eu fui batizada quando eu tinha próximo dos 18 anos de idade. Eu fui para festas. Eu participei das coisas do mundo e eu sei que não presta. Eu digo para você com 1000% de certeza. Jesus olha para você no romper de um novo ciclo e diz assim: você achou comida?
Você achou algo que fosse bom nesse mundo? Eu sei que não. E eu tenho o que você precisa. Quando Jesus Cristo falou para os discípulos, jogue à direita que vocês vão encontrar, Jesus já tinha peixe assado. A Bíblia não falou isso por acaso não, Manu. Toda informação que a Bíblia traz tem um propósito específico. Deus estava querendo dizer assim, olha, o alimento que vocês vão encontrar aí dentro procede de mim. Sou eu a fonte. Volta para Jesus. Vem comer o alimento que Ele pode dar, que é o único que verdadeiramente sacia. Aqui, nós vemos também, queridos irmãos, que Pedro, quando ele percebeu que estava vendo Jesus, ele vestiu-se com uma túnica. Geralmente, quando a gente vai tomar banho de piscina, de mar, a gente tira o excesso de roupa para poder entrar na água, não é? Pedro fez o contrário. Ele colocou a túnica de cima e foi lá. Quando a Bíblia traz esse assunto da túnica, da vestimenta, está sempre relacionado com a justiça de Cristo. Queridos, as nossas próprias vestes, elas precisam ser arrancadas. Nós precisamos nos despir do nosso próprio eu. Quando Jesus Cristo estava perguntando para Pedro, você me ama, Pedro? As vestes da justiça própria de Pedro estavam sendo arrancadas. Jesus estava dizendo, se você estiver comigo, vai estar tudo certo. E aí vejam, queridos irmãos, Jesus diz, num dos versos do capítulo 21, venham comer. E a Bíblia diz que Jesus os serviu. Que coisa poderosa, né? Vocês sabiam que no céu há uma mesa quilométrica, cheia dos melhores alimentos, e que os salvos tomarão lugar à mesa, e que um a um serão servidos por Jesus? Você já parou para pensar no que é receber alimento das mãos do Deus do universo? Daquele que governa tudo o que existe? Queridos, Jesus, Ele está fazendo para mim e para você esse convite. Venha, eu quero alimentar você. Eu quero alimentar você aqui com a minha palavra. E eu quero alimentar você com o pão do céu. Eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã lendo com você Marcos 16, verso 7. Vamos juntos. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento, depois de Mateus e antes de Lucas. Vamos ler o capítulo 16, o versinho é o 7. Marcos 16, 7 diz assim, ó. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Quem estava falando isso aqui para os discípulos foi um anjo. E aí, o que é que ele disse? Disse, vá, diga aos discípulos e a Pedro. Pedro era o quê? Era um discípulo. E por que então que no recado de Jesus ele separa o nome de Pedro dos demais? Porque esse recado ia passar para Pedro a realidade de que Jesus Cristo ainda contava com ele. E se eu estiver aqui falando com alguém que se sente longe de Jesus, eu peço que você substitua o nome de Pedro pelo seu. Diga aos discípulos e ao fulano de tal, coloque o seu próprio nome. Jesus ainda conta com você. Jesus ainda quer você neste grupo. Jesus quer morar com você por toda a eternidade. Pedro vai cantar uma música nesse momento que fala sobre entrega. Fala sobre sermos inteiramente de Cristo, do nosso Mestre. E eu gostaria de pedir a você que enquanto ele canta, você que sentiu que se afastou do Senhor, que de alguma maneira precisa recomeçar, precisa retomar, precisa voltar, precisa assumir novamente o seu posto, fica de pé.
Se encomenda ao Senhor. Fala para Ele: Jesus, eu estou aqui porque eu estou decidindo recomeçar. Eu estou aqui porque eu entendi que esse é o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou aqui, Jesus, porque eu quero assumir um lugar na missão. Eu quero um lugar, Senhor Deus, entre o teu povo, e eu quero participar das bodas, da ceia do Cordeiro. Preste atenção no louvor e converse com Deus. Se coloque nas mãos dele, reafirme a sua entrega para o nosso Deus. Diga para Jesus que daqui para frente você quer ser só do Mestre. Nem nada, nem ninguém vai afastar você de Jesus mais. Você navegou, você foi longe, mas diga: Jesus, eu quero voltar. Eu estou aceitando o recomeço que o Senhor está trazendo para a minha vida. Eu quero esse novo começo, eu quero me preparar para o céu. Coloque o seu coração nas mãos dele. O seu caminho, os seus passos. Diga: a minha esperança agora vai ser o Senhor. Minha esperança é meu mestre. Minha vida é do mestre. A sua vida pertence a Cristo. Volta para Jesus, vem para bem pertinho do Senhor. O meu caminho é do mestre. Diga: a minha esperança é o Senhor. Eu estou aqui por tua causa, Jesus. Eu não quero mais sair. Me ajuda a permanecer. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entra no barquinho de novo, irmão. Vem, vamos navegar juntos. Jesus é o capitão. Pra longe eu naveguei. Não olha para trás mais não. Não vale a pena não. É só daqui pro céu. Eu agora. Diga: a minha vida é do Mestre. A minha vida é do Jesus está com a mão estendida e diz assim: vem, filho, eu vou te sustentar, você não vai cair mais não. Vamos juntos, você vai vencer. Você vai entrar nos portais da Cidade Santa. Eu vou estar contigo. Meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão. Você percebeu que lá no mundo o único que verdadeiramente estava com você era Cristo? Quanto Deus me ama. Só Jesus, irmão, satisfaz o anseio da nossa alma. As ondas. O diabo faz de tudo para derrubar. Levanta e volta para Jesus. Faz como Pedro. Longe da presença. Pedro recomeçou. Você também pode. A minha vida é do mestre. Se entrega para Jesus. Diga: Senhor, não me deixa mais sair, não. O coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do Cante, igreja, declare que você é do Senhor. Meu coração é do meu mestre. O seu caminho também pertence ao Senhor. O meu caminho é do A sua esperança gloriosa é Cristo. Minha esperança é meu mestre. Oremos juntos. Nosso Deus Todo-Poderoso e bendito, o Senhor tem, meu Deus, diante de ti com todo o céu como testemunha,
Uma igreja que se coloca de pé e diz que pertence ao Senhor. Eu rogo a Ti, Pai Celestial, para que nenhum dos Teus filhos que estão aqui nessa manhã se percam. Dá para nós, Senhor Jesus, os recomeços que nós precisamos. Nós ouvimos o Senhor dizer que ainda conta conosco. Nos restaura, Jesus. Por Tua misericórdia, segura a nossa mão. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, usando os Teus filhos, possa estender as mãos para trazer de volta os Teus filhinhos, Senhor Deus, que se afastaram do Senhor. E nós que ainda estamos aqui, meu Deus, nos ajude a permanecermos de pé, porque para cairmos é muito fácil, meu Deus, basta nos afastarmos do Senhor. Por Tua misericórdia, Senhor Deus, se coloca de pé, Senhor Deus, se interponha entre nós e Satanás para que ele seja derrotado pelo poder do Senhor. Que todos nós, Senhor Deus, sejamos arrancados das garras do diabo e colocados como filhos Teus, envolvidos pelos raios do sol da justiça que é Cristo. Que a Tua luz, Senhor Deus, possa varrer as trevas do nosso pecado, limpar o nosso coração, assim como o Senhor fez com o filho pródigo, meu Deus. Nos coloca roupas novas, sandália nos pés, um anel no nosso dedo que comprova, Senhor Deus, que pertencemos a Ti. Que nessa igreja, Senhor Deus, haja salvação. Que Cristo reine supremo no coração dos Teus filhos, Senhor Deus, que recebem a Tua palavra nessa manhã. Por misericórdia, Jesus, ajuda as Tuas ovelhinhas a ouvirem a Tua voz e retornarem para o aprisco. Ensina a Tua igreja a amar, meu Deus, para receber essas pessoas. Que todos juntos no mesmo barco, navegando para o mesmo céu, confiando no mesmo capitão que é o Senhor Jesus, possamos, meu Deus, dentro em breve, olhar para esse céu se rasgando, Senhor Deus, e recebendo o Rei do Universo para vir nos buscar. Prepara a Tua igreja para encontrar-se contigo, meu Deus. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos, que Deus os abençoe. Tocou o nosso coração. Queridos, a Samara vai estar à porta para cumprimentar todos vocês. Procurem nos stories da igreja a foto de Hannah. Cliquem lá no Sua Vez e tire a sua selfie, marque o Instagram da igreja que nós vamos repostar. E enquanto vocês estiverem saindo, nós vamos estar aqui à frente cantando no espírito de adoração a Deus, como foi durante toda essa manhã. E amanhã nós teremos novamente o culto aqui. Você é o nosso convidado para o segundo dia da Semana de Oração Jovem. Os jovens que estão aqui na igreja, se vocês puderem no final ficar só 2 minutinhos, eu agradeço, tá?